A gente tem na história exemplos que vêm desde a Grécia Antiga, né? Quando se criou o Colégio Ateniense, que é uma criação do Platão. Ele entregou uma fazenda que ele tinha para um sobrinho dele administrar, e os recursos advindos desta fazenda eram que mantinha o colégio. Então, já tinha um sobrinho, um tio, que estavam pondo um patrimônio a serviço de uma causa social, que era a educação. Mas nos tempos modernos, e aqui a gente vai se referir ao momento depois da Revolução Industrial, onde se acelera a chance da acumulação da riqueza, ao mesmo tempo em que se acelera a possibilidade de aparecer problemas sociais de nova dimensão para o mundo urbanizado. Você tem um pensador aí que é o John Gardner, que foi filantropo também e foi um empresário, e ele falava assim, que riqueza sempre existiu, caridade sempre existiu, mas pôr riqueza e caridade junto, para que estrategicamente pudesse se mudar e se transformar a sociedade, isso era novo. E essa novidade no nosso mundo ocidental se deve muito à figura de um outro filantropo, que é o Carnegie, que criou o Carnegie Endowment Fund. E o Carnegie, ele escreveu um livro muito interessante chamado de Gospel of Wealth. O que representava o indivíduo ter quantidade suficiente de recursos para aportar para soluções sociais. E quem seguiu muito isso, que era um contemporâneo dele, foi o John Rockefeller. O John Rockefeller é o caso, vamos dizer assim, que inicia realmente a filantropia familiar como a gente conhece hoje, né? A primeira dos conhecimentos que ele trouxe foi que ele era um doador sem nenhuma preocupação lógica, e como ele vinha de uma família batista e teve uma formação importante religiosa por lado da mãe, ele sempre colocou 10% do que ele ganhava como dízimo em função da sua igreja. E ele começou a aplicar 10% da riqueza dele para qualquer ação batista. Era igreja, era para trabalhar com os grupos que não tinham casas, era para trabalhar com as crianças que tinham problemas de saúde, era para distribuir alimentos. E uma das ideias dele foi criar uma universidade batista. Essa universidade batista hoje é a Universidade de Chicago. Trabalhando com essa Universidade de Chicago, ele conheceu um jovem pastor que trabalhava com uma família, e ele tinha organizado um pouco a vida dessa família. Um grupo famoso de comida que é o Pillsbury. E ele gostou do sujeito e falou: por que você não veio fazer isso comigo? E entregou para ele um esforço de administrar as doações dele, porque esse pastor mostrou que ele estava dando dinheiro e o dinheiro era desperdiçado. Certas organizações não mereciam receber, embora todos fossem batistas, havia batistas, e ele tinha que fazer uma separação do joio e do trigo. Então ele contratou esse sujeito, ele organizou o Family Office, e dentro do Family Office ele criou a figura de tomar conta das doações. E foi muito interessante isso, porque na medida que ele se dedicava ao negócio, ele queria ter alguém da família que pudesse tomar conta dessas doações pela família. E ele trouxe o filho dele. Então, o pastor e o filho dele passaram a ser os grandes doadores. O pai era o grande gerador de riqueza que podia ser doada. Então, nesse período de tempo, enquanto se faz o Family Office em 1880, se monta um programa organizado na família pelo 1890, mais ou menos, a fundação aparece no início do século XX. E surge a Fundação Rockefeller. E a Fundação Rockefeller hoje é seguramente o exemplo mais citado no mundo de uma fundação familiar. Ela, como fundação, já tem diretivos que estão na 8ª geração. E além da própria fundação, que mantém a linha que veio do criador,
mais 26 fundações da família Rockefeller foram criadas ao longo do tempo. Então, essa empreitada por parte dessa família marcou muito a história das outras famílias americanas. No caso do Brasil, nós tivemos um momento diferente, porque enquanto nos Estados Unidos de saída se premiava o indivíduo que era empreendedor e, portanto, ele se transformava num líder empresarial. De líder empresarial, ele tinha que devolver para a comunidade, porque as comunidades eram o ponto de partida de qualquer ação do indivíduo. Não existia um estado de gigantesco, como no Brasil a gente já apareceu como um império gigantesco. Nos Estados Unidos eram cidades, eram comunidades, e esses indivíduos que sabiam trabalhar o capitalismo foram acumulando as riquezas e distribuindo no seu contexto. Ele serviu de exemplo para muita gente. Uma das pessoas que ele influenciou foi o Sr. Kellogg, que no interior do estado de Michigan gera uma fundação levando em conta os mesmos princípios que o Rockefeller tinha feito na vida dele como empresário. Então espalha-se nos Estados Unidos um movimento importante, que no Brasil não teve a mesma sensação, porque a história do Brasil é uma história diferente. Nós tivemos filântropos que passaram a apoiar certas causas sociais, principalmente as causas de igreja, mas sempre numa visão de que meu dinheiro ia para a igreja sabia o que fazia. Eu não interferia no que a igreja queria fazer. Então eu podia estar ajudando uma obra de família, podia estar ajudando uma obra de caridade de criança, uma obra de caridade que envolvia alimentação, mas sempre intermediada pela igreja. Eu, como doador, não trabalhava diretamente. E essa história se repete no Brasil com muita frequência, e você só começa a ver a criação realmente de um grupo que se desenvolve como empreendedor praticamente quando você entra no período do Juscelino Kubitschek, que ele quer dar um salto de desenvolvimento no Brasil e faz com que as políticas públicas incentivam o aparecimento de uma iniciativa privada nacional. E você começa progressivamente a ver famílias que começam a tentar organizar de maneira pontual o que eles podiam fazer. Mas como isso não era parte de um processo de educação da própria família, essas experiências apareciam e morriam. Talvez no caso nosso aqui o mais conhecido é da família Matarazzo, em que o conde, o indivíduo que montou o grupo, ele tinha uma ação social e ficava muito orgulhoso do Hospital Matarazzo. Quando ele morreu, nem a família, nem a comunidade italiana, ninguém se preocupou em manter o Matarazzo, que até hoje está aí como um espaço, uma riqueza que não foi adequadamente transformada em mudança social. Então a gente começa a ver progressivamente o aparecimento de alguns grupos. E a partir do ano 2000, o que a gente percebe é que as empresas familiares, elas têm essa característica de ter dentro da empresa valores que vêm da família. E na medida que a acumulação da riqueza vai se fazendo, agora já existe uma acumulação de riqueza dentro da empresa familiar e não obrigatoriamente só nos proprietários da empresa. Isso faz com que, num determinado momento, surgem dois movimentos que são, num primeiro momento, mais ou menos igual. Quer dizer, a família é dona do negócio, a família faz a filantropia através da empresa. Leva um certo tempo para se diferenciar o que é os interesses corporativos, os interesses da empresa, do que seriam os interesses da família. E aí começa um processo de descolar a família naquilo que tange a ação social, da família que tange a ser uma empreendedora, uma família que usa o capital para gerar riqueza. Quando ocorre isso no Brasil, que foi uma descoberta muito recente, nós estamos falando de coisas de 15 anos atrás, você começa a aparecer grupos cuja parcela de transferência do entendimento de uma geração para outra passa a ser quase que uma constante. Por quê? Porque na hora que há o descolamento, você começa a perceber que a empresa pode ter interesses que são interesses que é importante para o negócio. E a família pode ter interesses que são importantes em termos de valores que essa família está disposta a compartilhar,
a estimular que sejam utilizados pela sociedade. Então, as fundações de caráter familiar no Brasil, embora recentes, fazem com que fique mais claro o que são os valores da família e como é importante a transferência intergerações para a manutenção da fundação. E aí as fundações passam a ter uma certa permanência, porque ao lado do processo de governança que a família pode ter, a família progressivamente também se profissionaliza e as fundações passam a ter um caráter de permanência maior, como é a permanência e a possibilidade de permanecer a riqueza. Então, é um processo que o Brasil chegou atrasado. Mas os exemplos que a gente está acumulando hoje são exemplos suficientes para mostrar que o Brasil realmente hoje interpreta e sabe o que é a filantropia familiar e diferencia a filantropia familiar da filantropia de indivíduos, da filantropia da empresa, da filantropia da comunidade.